Vamos falar agora de um outro assunto bastante discutido nesta semana, o veto do presidente Lula à desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Essa decisão repercutiu mal entre os sindicatos e o Congresso articula a derrubada dessa decisão. Quero conversar agora com o professor doutor em Direito Tributário e também presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB, o André Félix Ricota. Doutor, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Fast News da Jovem Pan. Gostaria que o senhor contasse para a gente primeiro a sua avaliação sobre esse veto do presidente e de que forma que o senhor acredita que isso possa prejudicar a economia e a empregabilidade. Boa tarde. Boa tarde, primeiramente, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, o veto do presidente foi dado numa péssima hora, né? O Congresso Nacional aprovou com folga a prorrogação da desoneração sobre a folha de salários, porque hoje nós temos uma contribuição previdenciária que incide a alíquota de 20% sobre a folha de pagamento a quaisquer empregados, autônomos e avulsos. É uma tributação sobre custo, é uma despesa fixa que a empresa tem. Então foi prorrogado a desoneração da folha para 17 setores da economia que podem substituir a cota patronal através do recolhimento sobre a receita bruta, a alíquota de 1 a 4,5%. E agora, no final de novembro, já estamos iniciando dezembro, e o presidente veta e gera essa insegurança jurídica no mercado. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, disse que apresentaria uma opção, mas nesse momento não cabe mais isso, né? Não cabe. Deveria ser um estudo feito no começo do ano, um melhor debate. Esses setores já contam com o recolhimento desse tributo nessa forma, na desoneração sobre a folha, incidindo sobre sua receita bruta, e com isso eles ficam com dificuldades, esses setores que esperam a prorrogação da desoneração sobre a folha, para planejarem o exercício seguinte. Qual será a sua folha de salários, quantos empregos serão mantidos. Então gera uma insegurança jurídica tanto para o empregador como para o empregado que trabalha nesses setores que devem ser beneficiados com a desoneração sobre a folha de salário. E doutor, eu quero aproveitar a nossa conversa para analisar vários lados dessa história, porque os críticos da desoneração da folha de pagamento e que concordaram com a decisão do presidente Lula usaram o seguinte argumento nesta semana em vários dos debates que eu conduzi aqui na Jovem Pan, que já havia um prazo para que essa desoneração acabasse, ou seja, lá atrás, quando ela foi aprovada, essas empresas e setores beneficiados já sabiam que nesta data elas não teriam mais acesso a isso. Então, entre aspas, por que elas não se prepararam? Por outro lado, houve a aprovação novamente pelo Congresso, como o senhor mencionou. Então, as empresas que estavam contando talvez com o fim daquilo já pensaram, opa, se o Congresso aprovou, quer dizer que eu posso continuar da mesma forma. Como é que o senhor avalia ambos os lados? Então, tinha um prazo, efetivamente, e essas empresas buscaram no Congresso que fosse feito um projeto de lei prorrogando. E esse projeto de lei teve sucesso no Congresso Nacional. Temos que lembrar que o Poder Legislativo, quer queira, quer não, é por onde se emana o poder popular. E o Poder Legislativo decidiu que deve ser prorrogado. Essa alegação que tinha um prazo, tudo bem, trabalharam para que fosse prorrogado o prazo. Então, essa alegação, por mim, ela não tem tanto valor. A outra alegação que estão trazendo essa semana, alguns institutos de pesquisa, mais precisamente o IPEA, vem apontando que a desoneração da folha não gerou um aumento de empregos. E que alguns outros estudos que apresentam que gerou aumento de emprego não são tão confiáveis. Primeiro ponto que se deve levar em consideração, quem gera emprego não é desonerar a folha de salários, não é facilitar a empregabilidade, diminuir o custo de contratar um trabalhador devidamente registrado. O que gera emprego é o aquecimento da economia. Empresas só vão contratar mais empregados se a economia melhorar, se existirem novos contratos, novos clientes, novos interessados. Se a economia estiver paralisada ou em queda, não vai ter aumento de emprego. Então, esses argumentos, para mim, eles não são justificáveis tanto economicamente como juridicamente. Doutor, um outro argumento também que eu ouvi nesta semana é de que essa desoneração ela é importante sim para a empregabilidade, para as empresas e que ela poderia ser inclusive ampliada para todos os setores. O senhor vê viabilidade disso? Lógico, tem as contas públicas, né? Então eu estou falando assim, juridicamente, eu acho totalmente viável desonerar a folha para todos.
uma redução dessa alíquota de 20%, a famosa cota patronal que incide sobre a folha de salários. Como eu falei, tributar despesa, tributar custo fixo é uma contramão do desenvolvimento econômico e social. Você tem que... A União, os estados, os municípios, eles devem se preocupar em tributar renda, lucro, acréscimo patrimonial, não tributar despesa, onerar cada vez mais o custo fixo das empresas e dificultando a formalização dos trabalhos, né? A contratação do trabalhador devidamente registrado com seus direitos. Países desenvolvidos, até nós tínhamos uma PEC, uma reforma tributária que previa isso, de não se tributar a folha de salários, que isso não é produtivo, isso não traz desenvolvimento econômico, não traz desenvolvimento social. E, infelizmente, o nosso governo não vem fazendo uma lição de casa de despesas públicas. O que nós vemos, tanto com o veto do presidente da desoneração sobre a folha, como nós vemos no discurso do ministro da Fazenda, como vemos com a reforma tributária, que o governo pretende crescer através de aumentando a carga tributária. E um país não cresce aumentando a carga tributária. Isso aí é notório, né? Todo mundo sabe disso. Conversei também com a relatora dessa proposta, que é a deputada federal Anny Ortiz. E ela mencionou que quer apresentar um projeto que possa tornar permanente a desoneração para 17 ou mais setores. Ela não falou ainda em ampliação total, por conta justamente da arrecadação, mas sim uma possível ampliação. O senhor acha que essa é a melhor forma, então, de impedir que situações como esta, que possam gerar insegurança jurídica, se repitam lá na frente? Sim, é uma ideia razoável, não considero a melhor ideia. Como eu falei, a melhor ideia é que nós tivéssemos efetivamente uma desoneração da folha de salário. Nós temos não só a cota patronal de 20%, mas temos muitas contribuições que incidem sobre a folha. Então, eu acho que é importante aproveitar esse momento. Espero que a Câmara derrube o veto do presidente da República e comece um debate de quantos tributos incidem sobre a folha de salário. E a possibilidade de reduzir essa carga tributária sobre a folha de salário. Como eu falei, é um custo fixo que a empresa tem. E a gente precisa diminuir esse custo que a empresa tem, que ela possa aplicar seus recursos no desenvolvimento da empresa, no objeto social da empresa, e com isso alavanca a economia brasileira. Aí nós temos um desenvolvimento econômico e social, que é o que o Brasil precisa. Nós temos que pensar em reduzir a carga tributária. Manter a carga tributária hoje não é solução para ninguém. Não é solução para ninguém. Nós temos que desonerar todo o setor produtivo. O senhor analisou o argumento que foi dado pelo presidente da República ao falar do veto à desoneração da folha de pagamento, de que isso só estaria beneficiando os empresários e que os trabalhadores não tinham contrapartida alguma? Bom, é uma falácia, não vou dizer nesse tempo também, estou errando falar que é uma falácia, mas é um equívoco dizer isso. Porque toda vez que você desonera a cadeia produtiva, a folha de salários no caso, você está trazendo benefícios para a sociedade. Você está injetando dinheiro na economia. Não adianta você querer sempre assim, eu vou desonerar a folha, mas como contrapartida você vai ter que empregar mais trabalhadores. Como contrapartida você vai ter que aumentar o salário. Às vezes a empresa não tem essa possibilidade. Ela só consegue aumentar os salários, empregar mais se melhorar a economia. Se tivermos desenvolvimento econômico, se tivermos investimento na economia. Então, toda vez que ocorrer a redução da carga tributária, com certeza, a médio prazo, teremos uma melhora na economia. Não adianta falar, mas eu reduzi e não teve contraprestação. A contraprestação é o dinheiro que está sendo investido no mercado. Ninguém está deixando de pagar tributo, e você pode fazer essa pesquisa, se fosse possível, para ficar tendo mais privilégios. Quem acompanha o dia a dia das empresas sabe a dificuldade que os gestores, os administradores têm para manter uma empresa ativa. Sabe a dificuldade que é para ter uma empresa pagando todos os tributos em dia. É praticamente impossível uma empresa pagar todos os tributos em dia aqui no Brasil. Então, por isso que é necessária a desoneração, não só da folha, mas de toda a cadeia produtiva. Doutor André, muito obrigado por conversar conosco neste sábado. Ótimo fim de semana. Eu que agradeço o convite e ótimo final de semana para vocês também. Até a próxima. Um grande abraço.